Maio Verde! Você sabia que existe um mês específico para conscientização da importância do diagnóstico da doença celíaca? Ah, se você não sabia, fica aqui comigo que eu vou te contar detalhes sobre isso. Seja muito bem-vindo! Vamos lá? Oi, gente! Tudo bem? Bem-vindos ao meu canal mais uma vez. E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Prazer, meu nome é Valéria Cartossi e nesse canal eu conto um pouco sobre as minhas experiências com as minhas intolerâncias ao glúten e à lactose. Bom, e eu fiquei muito animada para gravar esse vídeo hoje, para você que é do futuro e que vai assistir esse vídeo lá para frente, ou você que já está me acompanhando aqui quase que em tempo real. Nós estamos no mês de maio de 2021 e é justamente no mês de maio que mundialmente nós paramos um pouco para refletir sobre as doenças alérgicas alimentares. E junto a isso, a conscientização do diagnóstico da doença celíaca. Sim, nós estamos no Maio Verde, mês da conscientização sobre o diagnóstico da doença celíaca. Você já deve ter ouvido por aí sobre o Maio Amarelo, não é mesmo? Sobre a prevenção dos acidentes de trânsito. Sim, também estamos no Maio Amarelo, mas também estamos no Maio Verde. E como é muito recente, né, apenas 4 anos de edição, 4 anos de existência do nosso Maio Verde, eu achei assim que seria muito interessante eu gravar esse vídeo para a gente conhecer um pouquinho melhor, um pouquinho mais de perto do que se trata. Então podem comemorar mais do que nunca, porque sim, nós estamos no Maio Verde, amarelo. E mais verde do que amarelo para mim, no caso, que tem a doença celíaca e sou lembrada nesse mês querido. Bom, gente, essa iniciativa do Maio Verde é organizada pela FenaCelbra. Para quem não conhece, a FenaCelbra é a Federação Nacional dos Associados da Doença Celíaca aqui no Brasil, por isso FenaCelbra de Brasil. Bom, para quem quiser maiores detalhes, existe o site www.maioverde.com.br, onde quem tiver interesse pode pesquisar e se aprofundar um pouquinho melhor, né, conhecer a idealizadora desse projeto tão lindo, né, que nós já estamos na 4ª edição, e pesquisar um pouquinho mais. Mas, de modo geral, o mês de maio, o Maio Verde, foi instituído justamente para se lembrar da importância do diagnóstico da doença celíaca. E por que então, né, dedicar um mês a isso? A doença celíaca, para quem não sabe, acomete cerca de 1% da população mundial. Se a gente pensar, 1% parece pouco, mas se a gente leva em consideração a população mundial, veja, não estou dizendo a população brasileira, e sim a população mundial, esse número é bem significativo, de pessoas que têm diagnosticada a doença celíaca. Porém, a gente sabe que a doença celíaca, infelizmente, ela às vezes não é diagnosticada nas pessoas. Às vezes ela passa batido. Então, esse percentual ele pode ser muito maior, uma vez que a doença celíaca, ela também pode ser assintomática. Você sabia? Pois é, pode ser que a pessoa tenha a doença celíaca e não saiba. E aí você pensa, né? Ah, tudo bem, se você tem a doença e não sabe, se você não sente nada, não tem problema. Na verdade, tem muito problema, porque a doença celíaca é uma doença que ataca o nosso sistema imunológico. E por mais que seja assintomática em alguns casos, isso não quer dizer que com o passar do tempo, a longo prazo, você não vá sofrer os danos causados por isso no seu organismo, na sua imunidade e, consequentemente,
consequentemente desencadeando outras doenças, que é o que uma doença crônica autoimune acomete nas pessoas. Ela começa a atingir o seu organismo de modo que começa a desencadear outras doenças, e tá aí a importância desse diagnóstico. E por isso Maio Verde é tão importante, inclusive a cor verde foi escolhida por ser a cor que representa esperança e saúde. Olha qual a relação que esse significado traz para a pessoa que é diagnosticada com a doença celíaca. Primeiro, esperança, porque infelizmente a gente sabe que não muito longe, muitas pessoas podem ter falecido sem terem diagnosticada essa doença. Sofreram com ela sem saber, porque sim, se a gente não cuidar e não tratar, isso pode ser infelizmente fatal. Lembrando, ela acomete todo o nosso sistema imunológico. Então, esse Maio Verde, ele é importante justamente para trazer essa consciência de que não é frescura, de que não é modinha, não é uma dieta da moda, não é frescura se a gente fala que não quer comer algo com glúten. Na verdade não é porque a gente não quer, e sim porque a gente não pode. Então a primeira coisa, né, a primeira representação desse Maio Verde é a esperança de que sim, seguindo uma dieta, seguindo as orientações corretamente, nós podemos ter saúde, nós podemos viver uma vida normal e tranquila como todas as outras pessoas. E a palavra saúde já diz tudo, né, gente? Porque uma vez que você tem o diagnóstico e começa a seguir direitinho a dieta, você começa a ter saúde. A sua saúde volta a se restabelecer. Por isso é uma junção de esperança com saúde. Esperançar que você vai ficar bem, que você vai se restabelecer, e com isso você retorna à sua saúde e vive muito bem. Eu quero trazer isso aqui hoje, gente, justamente porque eu, graças a Deus, sou uma prova viva de que sim, muito tempo eu passei da minha vida sem saber que eu tinha doença celíaca, sem saber que eu tinha esse diagnóstico. Me debilitei muito, fiquei muito fraca, fiquei muito doente, inclusive já falei isso em outros vídeos aqui do canal, fica à vontade para explorar o canal e conhecer um pouquinho mais. Mas depois que a gente começa a seguir uma dieta com muita responsabilidade, carinho e perseverança, a gente volta à saúde, volta a se restabelecer, tudo volta, e volta muito melhor, porque agora você volta consciente do que você pode, do que você não pode. Então tá aí a grande importância da gente celebrar esse Maio Verde. Inclusive, gente, uma curiosidade para quem não viu ou não ficou sabendo, em maio de 2019, até o Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro, ele ficou todo verdinho para nós em maio de 2019, que foi uma organização da ACELBRA lá do Rio de Janeiro. A ACELBRA, para quem não sabe também, é a Associação dos Celíacos do Brasil. Ela existe em praticamente todos os estados do Brasil, não tenho certeza se todos, mas a gente tem a ACELBRA aqui de São Paulo, tem a ACELBRA de vários estados, e a ACELBRA lá do Rio, né, junto com a FENACELBRA, que é a Federação dos Celíacos, e então eles conseguiram aí chamar a atenção para o Maio Verde, colocando o nosso lindo Cristo todo verdinho também, para reforçar a importância desse mês, dessa cor e desse diagnóstico. Bom, e para você que ainda não conhece muito bem, a doença celíaca, ela é uma doença crônica com predisposição genética, acometida àquelas pessoas que ingerem o glúten e não podem. Então, se você por um acaso for diagnosticado com a doença celíaca, você tem que retirar o glúten da sua dieta. Esse ainda é o único tratamento que nós temos. Não existe remédio, não existe outro tipo de tratamento a não ser a dieta exclusiva e isenta do glúten. E a gente sabe que o glúten está presente no trigo, no centeio, na cevada, no malte e até na aveia aqui no Brasil pela contaminação cruzada. E não só isso, outros alimentos que são processados, industrializados,
podem sofrer essa contaminação cruzada pelo contato do glúten no maquinário ou de outros produtos que contenham glúten. Então, assim, é algo sério que precisa ser levado em consideração. Eu já disse, mas vou reforçar. Além de vários sintomas que nós podemos sentir, né, tendo a doença, essa também pode ser uma doença silenciosa, assintomática. Então é muito importante, né, o Maio Verde vem aqui justamente para nos lembrar de sempre buscar orientação médica, fazer os exames e ter um diagnóstico correto para a gente conseguir preservar a nossa saúde, que é o nosso bem mais precioso. Bom, gente, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Tem várias matérias interessantes na internet para você que quer se aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. Ressaltando, tem o site da FenaCelbra. Tem também as Acelbras, né? Procura no seu estado se tem uma Acelbra que pode te ajudar com várias informações. Procura na internet, eles têm sites com muitas orientações e também o site do Maio Verde, onde você pode buscar um pouquinho mais também de informações sobre isso. Então agora você já sabe, Maio Verde é o mês da conscientização de um diagnóstico bem feito para se descobrir a doença celíaca. É o nosso mês. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Seja muito bem-vindo ao meu canal para você que está chegando agora. Fiquem com Deus e até o próximo. Um beijo.